Mais uma vez, estamos aqui juntos na Escola Bíblica Dominical da Igreja de Cristo Boas Novas da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Estamos aqui realizando esta escola dominical com alegria no nosso coração, com a certeza de que Deus opera todas as maravilhas e todas as coisas para o bem de todos nós. Queremos que você sinta-se à vontade, que você possa reunir a sua família e que juntos possamos estudar a palavra de Deus e conhecer esta palavra de forma mais detalhada. É propósito nosso aqui da Igreja de Cristo Boas Novas estudar o livro, a Bíblia, versículo por versículo. E nós começamos a estudar o livro de Romanos, um livro extremamente importante e muito necessário para a vida de todos nós. Queremos que você sinta-se à vontade, sinta-se acolhido. Nós queremos também cumprimentar a todos os irmãos e irmãs que estão distantes daqui, que são os nossos irmãos que estão em outras cidades, em outros estados, espalhados aí por todo o território nacional, e irmãos também que estão fora do país e que certamente estão nos assistindo nesta hora tão importante de escola dominical e que estão participando conosco desta escola bíblica aqui da Igreja de Cristo Boas Novas. É um prazer ter você conosco, é uma alegria imensa estarmos juntos novamente. Queremos aqui estender as nossas orações e também o nosso pedido a todas as famílias que estão enlutadas nesse momento devido a esse vírus, à contaminação desse vírus, por esse vírus, né, e que são famílias inteiras que têm sofrido bastante. Pela última estatística, o último resultado, são mais de 100 mil mortos. É uma situação difícil de lidar com isso. Por isso nós estendemos a nossa oração, o nosso pedido a Deus para que console os corações, que abençoe aqueles que estão nos hospitais, que estão internados ou que estão em suas casas e que precisam de cuidados especiais. Nós insistimos diante de Deus para que Deus continue a abençoar a vida de todos nós, em todo o mundo, pois todos nós precisamos da atenção e do cuidado de Deus. Sem Ele nós não podemos resolver nada, sem Ele não podemos conduzir nada. Nós já temos estudado aqui no livro de Romanos, e no domingo passado nós falamos um pouco sobre isso, que substituir Deus, ou confrontar Deus, se opor a Deus, é estabelecer o eu como o verdadeiro Deus. A humanidade tem caminhado assim, ela rejeita as coisas de Deus, a palavra de Deus, e nós falamos sobre a perversão nesse sentido, de nós pervertermos, temos um coração pervertido, e esse coração pervertido, ele anda de acordo com o seu propósito, ele anda de acordo com aquilo que é o seu querer, a sua vontade, de acordo com aquilo que ele acha que deve ser, e nós vimos uma humanidade e vários indivíduos dentro dessa sociedade tomar essas decisões por conta própria. E cremos que as pessoas não chegaram a lugar nenhum. Elas estão acolhendo resultados negativos, vivendo uma vida difícil, passando por situações complicadas, e com isso tem desfavorecido o ser humano de uma forma generalizada. Olhar para Deus e reconhecer o Deus da Bíblia como nosso Senhor, nosso Salvador, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Filho de Deus, é muito importante. Olhar para Deus, parar um pouco, refletir em torno da mensagem cristã é ultra necessário. Nós precisamos estar voltados para essa realidade. Isso é importantíssimo para a sua vida e para a minha vida, termos uma vida voltada para a nossa devoção. Portanto, nós entramos agora, na manhã de hoje, no capítulo 2 de Romanos. Eu gostaria de ler um pouco desse texto com você, para nós aprofundarmos um pouco mais nosso conhecimento e entendermos o que a palavra de Deus está nos ensinando nos dias atuais. Diz o capítulo 2 de Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia e também acompanhar conosco essa leitura, é muito importante. Diz assim o texto sagrado: portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for,
quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e todavia pratica os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstraram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, e em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos estes fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. É muito interessante quando nós observamos o que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer. Ele fala para nós, nesse capítulo 2, escreve diretamente ao povo judeu. No primeiro capítulo, ele trata a sua carta, ele fala no primeiro momento das suas características, da sua identidade, ele mostra quem de fato ele é. Eu gosto muito quando ele escreve dizendo: sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, ele dá as características, de quem de fato ele é. Daí, ele, ao estabelecer o parâmetro da sua escrita, da sua carta, do que ele se propõe a fazer, para quem ele está dirigindo a sua escrita, ele está escrevendo a igreja em Roma, uma circunstância muito especial. Essa igreja em Roma, ela estava com práticas judaizadas, com seus ritos preservados dentro do judaísmo, e o cristianismo, ele se propõe a outra perspectiva. Não são práticas judaizantes, ou não são também rituais que o cristianismo vai se propor ao mundo. Ele não propõe estas coisas voltadas para rituais, para institucionalização da fé. Ele não vai para esse campo clerical. O cristianismo, ele tem a ver com a vivência, tem a ver com a caminhada do povo. Por isso que os cristãos no primeiro século foram conhecidos como o povo do caminho. Eu gosto muito disso, o povo do caminho. O evangelho é o evangelho que se faz, se constrói, se revela no caminho. É no caminho que o Cristo vai estar se mostrando. Nós vamos perceber tudo o que acontece com Jesus, com Yeshua,
enquanto ele caminha, enquanto ele mostra ao mundo, revela ao mundo o Evangelho. E nós temos entendido, nessa generalização do capítulo 1, que este Evangelho não está voltado só para o povo judeu. O Evangelho está voltado para todos, é mais abrangente, ele está voltado para os gentios, para a extensão de povos distantes do povo judeu. Isso é muito importante para nós compreendermos a escrita teológica do apóstolo Paulo. Então, ele, como apóstolo dos gentios, ele vai se preocupar em inserir os gentios, mostrar que o evangelho abraça os gentios e não só a exclusividade do povo judeu. Ele abraça o povo que está em volta, abraça todos aqueles que estão em volta. E nós vamos perceber que nesse caminhar, nesses escritos de Paulo, agora no capítulo 2, ele vai falar de forma mais específica ao povo judeu. Eu entendo que Paulo tem a necessidade de falar ao povo judeu para consertar a visão teológica do povo judeu, para abrir esta visão teológica sobre a revelação máxima escrita pelo Evangelho. E na realidade nós entendemos que o Evangelho nada mais é do que Yeshua HaMashiach. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. A boa notícia ao mundo é Jesus Cristo. Nós entendemos que o Evangelho, o poder de Deus, o Evangelho é Jesus Cristo, não outro. Não é um escrito, não são teorias. O Evangelho é vivo, ele interage, ele está presente, ele tem sentimentos, ele tem emoções. E o Evangelho tem razão, tem inteligência. O Evangelho está presente, participando da sua vida e da minha vida. Então, o Evangelho não é evangelizar, não é escrever um compêndio teológico, explicar certas coisas. Não, evangelizar é entender a pessoa de Jesus Cristo, a revelação dele. Isso é entender o Evangelho. Ser evangelizado é receber esse Yeshua, esse Jesus, como meu Senhor, meu Salvador, interagir com Ele, viver com Ele, participar com Ele, andar com Ele, até que Ele forme em nós o seu caráter, a sua essência, e nós passamos então a fazer parte de um corpo. Nós somos parte integrante de um corpo. Isso é vida, Evangelho é vida. Por isso que Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Paulo, ele quer traduzir isso para o judeu, ele quer explicar isso para o judeu. Ele tem essa necessidade de fazer com que o judeu compreenda teologicamente essa verdade. Para tanto, ele precisa confrontar o judeu num aspecto muito importante. E o aspecto que nós entendemos é que o judeu costumava a julgar os outros povos moralmente, e tinha o propósito de condená-los no aspecto moral. Esse aspecto moral dos outros povos, os judeus, eles combatiam baseado naquilo que eles haviam recebido. Ou seja, nós temos a lei, Deus nos deu a lei, nós temos e somos detentores dela, nós zelamos e velamos por ela, e nós somos o único povo detentores dessa lei, mas ninguém em volta tem essa lei, e eles então faziam o quê? Baseado, fundamentado nessa lei, os judeus julgavam os outros povos, consideravam eles superiores aos outros povos. Nas escritas do apóstolo Paulo, é muito nítido ele confrontar os judeus dentro desse aspecto moralista que a lei trazia até eles. Nós vamos perceber este judeu que se coloca acima porque detém a lei, se coloca acima porque recebeu essa lei, se coloca melhor do que os outros por causa dessa lei, e assim eles se achavam aptos, com autoridade suficiente para julgar os outros povos, porque não estavam debaixo dessa lei. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai combater isso, ele vai trabalhar essa perspectiva de uma forma muito clara e muito evidente. De que maneira ele vai fazer isso? Nós percebemos assim que, eu trago como reflexão a seguinte frase: tendo em vista a postura dos judeus frente à lei,
Paulo se propõe a esclarecer ao povo judeu sobre o Evangelho, a orientação do Evangelho, qual deve ser realmente a postura de todos. O que Paulo está querendo dizer para nós? Ele vai fazer esse escrito no capítulo 2, fundamentado no Evangelho, à luz do Evangelho, mas ele quer dizer assim, como todos devem se portar diante disso. Se nós temos a lei, nós precisamos entender que todos nós, de alguma maneira, nós realizamos ou cumprimos essa lei. Se o gentil que não recebeu diretamente a lei, ele pratica, obedece à lei, por exemplo, um gentil que não mata, ele está obedecendo à lei. Um judeu que recebeu a lei, mas que mata, ele desobedece à lei. E o que Paulo está tentando dizer é que não adianta só ter a lei, eu preciso obedecê-la, eu preciso colocá-la em prática, eu preciso tornar ela viva no meu dia a dia. Caso contrário, não tem importância alguma ser eu detentor ou primórdio, aquela origem de ter recebido a lei de Deus, ser privilegiado por ter recebido a lei. É como se eu recebesse uma herança e não usasse essa herança, não usasse ela de forma correta, não usasse ela da maneira precisa. Nós precisamos entender isso. E os gentios, que era discriminado pelos judeus, que não eram aceitos pelo povo judeu, o que acontece com isso? Mostra para nós que muitas vezes os gentios cumpriam essa lei, estavam atentos a ela, e os judeus nem sempre. Jesus chamava muitas vezes os judeus, e nós vamos ver isso nos evangelhos, de hipócritas, de sepulcro caiado. Por quê? Porque os judeus, eles tinham a lei, mas não cumpriam a lei. Nós podemos observar isso num texto clássico, daquela mulher que foi pega em adultério. Trouxeram a mulher até Jesus, e disseram para Jesus que aquela mulher tinha sido pega em adultério, e que precisava ser apedrejado conforme a lei. Jesus, escrevendo no chão, e diz para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ali: quem de vocês não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Os judeus, aquelas pessoas que estavam em volta daquela situação, não atiraram a pedra. Jesus pergunta para a mulher: mas mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: eu não sei. Jesus então vira para a mulher e fala assim: olha, os teus pecados estão perdoados, não peques mais. O que Jesus estava querendo dizer com tudo isso? Quando os judeus deparam com aquela situação, que Jesus fala para eles: quem de vocês não tem pecado algum, que atire a primeira pedra, Jesus estava dizendo assim: olha, é lícito vocês atirarem a pedra, vocês podem atirar a pedra, porque a lei autoriza vocês a atirarem pedra nessa circunstância. Mas a mesma lei que te autoriza, é a lei que te julga. E se você não estiver cumprindo a lei na íntegra, você não pode atirar a pedra. Por isso que Jesus diz: quem de vocês não tem pecado algum, que atire a pedra. O que Jesus está querendo dizer? Se vocês estão cumprindo a lei na íntegra, podem atirar a pedra. Naquele contexto, o único que podia tirar a pedra era Jesus, porque Jesus cumpria a lei na íntegra, mas nenhum daquelas pessoas que estavam à sua volta tinha autorização, porque eles não cumpriam a lei na íntegra. Eles eram apenas moralistas, legalistas, fundamentalistas, e julgavam as pessoas da maneira que eles achavam, porque eles detinham a lei, não porque eles cumpriam a lei. E o interessante é que Paulo, no capítulo 2, está nos chamando a atenção para esse detalhe. Ou seja, não é somente ter a lei, é cumprir a lei. Não é somente ter o Evangelho, é viver o Evangelho. Não é somente saber o que significa, mas sim como viver de acordo com aquilo que eu estou aprendendo, de acordo com aquilo que eu estou vivenciando, de acordo com aquilo que eu estou compreendendo à luz do Evangelho. Por isso, Paulo traz o Evangelho para o capítulo 2 e mostra que esse capítulo 2 é importante para o judeu, porque tira deles essa arrogância moralista, essa prepotência de um fundamentalismo religioso, tira deles isso e coloca o judeu na mesma
situação que qualquer outro ser humano na face da terra, de qualquer outra nação, de qualquer outro povo. Todos nós, individualmente, ao recebermos o Evangelho, nós temos que traduzir isso em atitude, traduzir isso em vida, traduzir isso em comportamento, traduzir isso em ortopatia, em estrutura de vivência. Não é só intelectual. O Evangelho não é intelectualizado, não é teórico, ele é prático. Se eu sei pelo Evangelho que amor é fundamental, eu preciso então colocar isso em prática, viver em amor, andar em amor, agir em amor, falar em amor, e a minha vida precisa expressar isso no dia a dia. Caso contrário, eu vou cair dentro do moralismo, vou cair dentro do fundamentalismo, vou cair dentro do legalismo, e vou julgar as outras pessoas porque eu sou evangélico. Vou julgar as pessoas porque eu sou pastor, vou julgar as pessoas porque eu sou isso ou aquilo dentro da igreja. Não faça isso, não cometa esse erro, porque não é o fato de nós termos, é o fato do que fazermos, como fazermos no dia a dia com aquilo que nós recebemos diariamente à luz do Evangelho. Daí a importância da escola dominical. A escola dominical, ela vem nos esclarecer isso, analisar o texto e fazer com que isso faça parte da minha vida e da sua vida no dia a dia. No capítulo 2 de Romanos, no verso 1, é muito interessante que ele diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, és indesculpável, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Paulo já abre o capítulo 2, falando desse contexto que nós acabamos de explicar a você. Ou seja, eu não devo julgar ninguém. Eu não devo me colocar dentro de uma condição de juiz de ninguém. Eu não tenho essa permissão. A lei não me autoriza, a palavra não me autoriza, Deus não me autoriza, eu não tenho esse poder de julgar você. Baseado em que eu posso fazer isso? Nos meus conceitos? Baseado na minha cultura? Fundamentado no meu estilo de vida? Não posso fazer isso, eu não posso julgar você, porque se eu julgo, eu estou julgando sob algum preceito, avaliando de alguma maneira. E nem sempre eu estou embasado biblicamente, teologicamente, para fazer esse tipo de avaliação. Eu não estou fundamentado para poder sentenciar você a algo. Eu não posso te condenar, não posso te julgar, não cabe a mim esse preceito. E Paulo vai esclarecer isso a partir do Evangelho. O Evangelho se torna fundamental na perspectiva que nós precisamos entender o que Paulo está nos dizendo. Ele diz que todo julgamento pronunciado contra alguém reverte em condenação própria. Todo julgamento pronunciado contra qualquer pessoa, ele vai reverter em condenação de nós mesmos. Somos nós que seremos condenados quando entramos no campo do juízo. Não posso fazer isso. Se eu tenho que agir de acordo com o Evangelho na sua vida, eu só tenho um jeito de agir. Eu não posso dizer, porque você, etc, etc, etc. Não, tem uma maneira de agir, é de acordo com o Evangelho. E o Evangelho me ensina que eu preciso te amar. Eu posso não concordar com você, eu posso não concordar com as suas atitudes, eu posso não concordar com a sua postura, mas cabe a mim, através da vivência do Evangelho, tornar Cristo visível nas minhas atitudes. Você precisa enxergar em mim o próprio Cristo agindo, ou seja, tendo as atitudes que Cristo demonstrou no seu dia a dia, nos seus ensinos. É isso que eu preciso fazer. Ao invés de julgar, te condenar, eu preciso te amar. O Evangelho me ensina a fazer isso. O Evangelho me ensina a colocar em prática aquilo que Yeshua HaMashiach nos revelou. Ele mostra amor até no momento da cruz. Até quando está crucificado lá, ele levanta a sua voz e diz, perdoa porque não sabe o que faz. Em nenhum momento ele
condena, ele julga as pessoas ou os condena por aquilo que ele está fazendo. Porque a finalidade de Yeshua é salvar as pessoas, é resgatá-las deste universo, dessa imersão que eles estão vivendo, que estão se colocando, ou que estão presentes, ou que estão sofrendo. Nós estamos imersos dentro de um mundo de conceitos, de um mundo de valores que são extremamente relativos, não são valores absolutos, valores de princípios. As pessoas se consideram melhores do que as outras, superiores umas às outras, arrogantes, prepotentes, orgulhosas, e baseado nisso nós julgamos as outras pessoas. Não é assim que funciona, não é dessa maneira. Nós precisamos entender que não... Assim como eu estou julgando alguém, eu estou sendo condenado pelo mesmo juízo que eu estou fazendo de qualquer pessoa. O pecado dos judeus está implícito nessa máxima, pois pensavam eles que por terem recebido a lei, podiam julgar todos que não haviam recebido. Esse era o grande pecado. Ou seja, todos que não receberam, cabe a mim julgá-los e condená-los. Ou seja, só existe um povo. E não é assim, não funciona dessa maneira. Eu não posso, nem os judeus, nem eu, posso fazer as coisas acontecerem dessa maneira. Eu preciso olhar as pessoas na perspectiva de Cristo, como Ele olha para as pessoas. Imagina como Jesus olha o próximo, como Ele olha as pessoas hoje. Ele olha para aquele desempregado, ele olha para aquele que está sofrendo, ele olha para aquele que está miserável, aquele que está caído, aquele que está nas drogas, aquele que está na prostituição, aquele que está precisando hoje de uma assistência necessária, importante. Como Jesus olha para essas pessoas? De que maneira Ele alcança essas pessoas? Será que o olhar que eu e você temos do mundo é o mesmo olhar que Jesus tem? Será que eu sou tão tolerante? Será que eu sou tão amável? Será que eu sou tão carinhoso, tão cuidadoso, tão zeloso? Será que eu sou tão respeitador? Será que eu sou indiferente à palavra de Jesus? Ou eu sou uma pessoa que está atenta ao que Jesus está falando? De que maneira eu lido com tudo isso? Será que eu sou indiferente à Bíblia Sagrada? Eu leio todo dia, eu medito nela todo dia, eu estudo com ela todo dia, eu converso com Deus à luz da palavra todos os dias, eu estou entendendo o Evangelho de Jesus, eu estou praticando esse Evangelho de Jesus, ou eu estou no meu trono, no meu estabelecimento, na minha instituição, julgando tudo que está acontecendo à minha volta? Condenando um monte de gente, sendo inimigo de um monte de gente, sendo intolerante com um monte de pessoas, porque simplesmente eu não concordo com elas. Eu preciso pensar de uma outra maneira. Eu preciso fazer com que o Evangelho que eu tenho aprendido no meu dia a dia se torne evidência na minha vida, seja claro esse Evangelho no meu viver, para que as pessoas possam conhecer a mim, e conhecendo a mim, conheçam a Cristo, e conhecendo a Cristo, alcance toda a perspectiva desse Evangelho, a revelação desse Evangelho, para todo sempre. Essa é a grande verdade, e nós precisamos entender tudo isso. A justiça de Deus, ela é exaltada acima de toda e qualquer justiça parcial. Não há justiça nesse mundo igual à justiça de Deus. Deus, Ele não estabelece nenhum patamar igual ao que nós conhecemos nesse mundo. O mundo de hoje, ele é parcial. Os juízos que nós fazemos são parciais. O povo judeu fazia isso na sua época, na época de Paulo. Era parcial, não era total, não era um juízo pleno, holístico, grandioso, abrangente. Ele era bem exclusivo e ele era complacente. Ele era bem parcial mesmo no dia a dia. E nós aprendemos isso e olhamos a forma de juízo de valor dessa maneira. Outro dia eu estava vendo um repórter dizer assim, fazendo uma entrevista com um maníaco sexual. E o repórter fazia muitas perguntas para aquele maníaco. E a condição daquele repórter era assim: eu não sou igual a você. Perfeito. E o repórter realmente não era igual àquele maníaco. E o maníaco respondia de acordo com aquelas perguntas do repórter, a ponto do repórter perguntar, através de um juízo de valor, o que aquele maníaco faria se as suas vítimas fosse a sua irmã, por exemplo.
Aquele maníaco ficou calado por uns 2 minutos naquela reportagem. Não respondeu nada àquele repórter. Mas o maníaco virou para o repórter e disse assim: e se eu fosse o seu filho, o que você faria? E o repórter disse: mas você não é meu filho. E o maníaco dizia: eu queria que você pensasse se eu fosse o seu filho. Você estaria me julgando como você está me julgando? Ou seja, a parcialidade está presente em tudo que nós fazemos. De acordo com aquilo que de alguma maneira nos beneficia, nos alcança, nós agimos. Então, o nível de justiça humana, em todos os níveis de justiça humana, ela é muito parcial. Ela é muito parcial. E nós precisamos entender que precisa mudar isso. Nós não podemos julgar uns aos outros, condenar uns aos outros, sermos intolerantes uns com os outros, agirmos como estamos agindo, fundamentado nesses conceitos, nesses valores parciais, nesses valores relativos que nós temos. Nós temos que abrir isso, nós temos que abrir esse leque, nós temos que compreender melhor a justiça de Deus, porque ela está acima de qualquer ato de justiça que nós conhecemos. Outra coisa que Paulo deixa bem claro, é que Deus equipara gentios e judeus, e que no que tange a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus olha para o judeu e olha para o gentio do mesmo modo. A justiça de Deus olha para o ser humano, seja ele quem for, do mesmo modo. A justiça de Deus, ela alcança cada um como cada um. Nós não está muito acima dos nossos valores, dos nossos conceitos. A justiça de Deus olha para o indivíduo, seja ele pobre, rico, seja ele alto, magro, feio. A justiça de Deus, ela olha para a pessoa humana. Eu e você somos pessoas, somos seres humanos. E Deus nos olha como seres humanos. E Ele coloca você e eu na mesma condição. Não é porque eu sou pastor, porque eu frequento uma igreja, que eu sou evangélico, ou que eu sou católico, ou que eu seja isso ou aquilo. Não. A justiça de Deus olha para você e para mim na mesma condição, como ser humano. O que faz diferença na nossa vida é como eu e você entendemos a justiça de Deus. É como eu e você compreendemos o que Ele está nos dizendo. É como eu e você estamos aprendendo o que Ele está tentando nos mostrar e revelar. Se eu e você compreendemos o que Ele está nos mostrando, então nós entramos na justiça de Deus, saímos da parcialidade humana e definitivamente pertencemos, somos imersos, batizados nele, profundamente ligados a Ele. E isso nos faz ser pessoas diferenciadas. Não porque eu sou melhor do que o outro, mas porque eu participo com Deus de uma série de coisas. Eu participo com Deus da missão, eu participo com Deus na santidade, eu participo com Deus na salvação, eu participo com Deus na mudança do mundo. E o que me faz ser diferente é isso. O que me faz ser diferente é nesse aspecto. Fora isso, nada. Somos iguais. Outra coisa importante é que nós precisamos entender que existem alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina. São princípios do julgamento divino. Quais são esses princípios do julgamento divino? Quais são eles? Eu trago aqui algumas coisas muito importantes dentro desses princípios. E esses princípios têm a ver com a seguinte questão. Primeiro princípio, o julgamento de Deus é segundo a verdade. O julgamento de Deus é segundo a verdade. Esse princípio é fundamental para você e para mim entendermos. O versículo 2 de Romanos, eu faço um recorte nele, diz assim: nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Então Deus vai julgar você e a mim. Qual o fundamento? Qual é o princípio? A verdade. Ele não tem outro princípio. Ele não tem outro fundamento nesse primeiro momento. Entendermos que Ele usa a verdade para poder fazer essa avaliação minha e sua. E nós já sabemos que se o Evangelho é Yeshua, o Evangelho é Jesus, então nós também entendemos que a verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vem ao Pai, ninguém entra em Deus, ninguém pertence a Deus, ninguém é imerso em Deus, ninguém é cheio de Deus e Deus cheio dessa pessoa, ou seja, nessa interação entre Deus e nós, nessa comunhão, ninguém, se não for pela verdade. A verdade é fundamental para o princípio. Jesus é essa verdade. Paulo vem trazendo isso, construindo no capítulo 2 e introduzindo o evangelho, dizendo que o princípio não é ter a lei, o princípio é estar na verdade. O princípio não é receber a lei, o princípio é viver a verdade. O princípio não é ter sido escolhido por Deus, o princípio é o que eu faço com isso. Como eu lido com isso, de que maneira eu lido com a verdade. Esse é o princípio que nós precisamos entender do juízo de Deus. O segundo julgamento necessário, segundo princípio, é que o julgamento de Deus é de acordo com a culpa acumulada. Por causa, no versículo 5 do texto que nós lemos de Romanos, diz: por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, diz o texto, acumulas ira sobre ti. Então o julgamento de Deus é de acordo com essa culpa acumulada. Por que que essa culpa se torna acumulada? Porque eu não confesso, eu não lido com a confissão de pecados. Eu não trabalho diariamente com a confissão de pecados. Eu sou teimoso e insensível e demoro me arrepender daquilo que eu faço. E por demorar me arrepender ou por não me arrepender, isso vai ficando acumulado na minha vida e na sua vida o tempo todo. E isso merece de Deus, ou permite o julgamento de Deus chegar até você e até mim. Eu preciso parar com isso. E para eu poder confessar pecado, eu preciso entender, por exemplo, o que Jesus fez ao lavar os pés dos discípulos. Pedro disse para Jesus: olha, não precisa lavar meus pés não. Jesus falou assim: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Pedro virou para ele e disse assim: não, lava todo o corpo. Jesus diz: o corpo todo já está limpo, os pés não. Os pés quer dizer atitudes que nós cometemos diariamente. Os pés estão sujos por causa da caminhada, os pés estão sujos por causa da poeira por onde percorremos, no mundo que percorremos e andamos diariamente. Os pés precisam ser lavados diariamente, e quando você lava os pés diariamente, significa que você confessa tudo o que você faz de errado, que pensa, que age, que atua todos os dias. É preciso lavar os pés diariamente, é preciso confessar, para que o juízo de Deus, o julgamento de Deus, ele não chega até você para te condenar, mas que esse juízo, ele te alcance, para você ser liberto, ser salvo, ser resgatado de tudo isso. Para que você possa viver uma vida de bênção, de prosperidade, é necessário que você lave os seus pés todos os dias. Isso não permite, ou faz com que você não viva com coisas acumuladas dentro de você. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não permita que o seu dia, a sua vida seja contaminada por aquilo que você não tem confessado e não tem se arrependido. Às vezes você acha que não tem que se arrepender de nada. Só de pensar assim, você precisa se arrepender de pensar assim. É preciso mudar essa realidade. Outro princípio do julgamento de Deus é de acordo com as obras. Deus fala no verso 6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, é o meu procedimento, é a minha atitude, é a minha decisão, é o meu comportamento, é a minha postura que gera sobre mim as consequências. Não são outras coisas, são as obras que eu pratico, são as coisas que eu acho que eu tenho que fazer. Então, fundamentado nisso, eu pergunto, não é melhor deixar o meu eu de lado e deixar Deus governar a minha vida? Submeter o meu eu à vontade de Deus, submeter o meu eu ao prazer da palavra dEle, ao que Ele ensina, ao que Ele mostra, do que tentar fazer por minha conta, tentar fazer do meu jeito, tentar fazer do meu modo, eu acho, eu penso, eu
deixa isso para lá. O eu, ele não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai te levar sim aos pés sujos, a uma vida cansada, a uma vida de turbulência, a uma vida de necessidades. Deixa isso de lado, seja mais paciente, longânimo, benigno, alegre, feliz, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Deus operar na tua vida, mas não se permita ser julgado por atitudes que não condiz com a sua realidade, com a realidade daquilo que Deus estabelece. Outro julgamento de Deus é que nós aprendemos, que precisamos entender, que o julgamento de Deus é sem fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está separando, selecionando um ou outro para mudar. Não. Deus, ele olha para todos nós do mesmo jeito, da mesma maneira, e isso é importante. Outra coisa que nós precisamos perceber dentro desse julgamento de Deus, é que o julgamento de Deus atinge o segredo dos nossos corações. Diz o verso 16, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do Evangelho. O Evangelho, ele entra no seu coração, ele penetra a sua vida, ele vai profundamente em você, e ele altera tudo o que está dentro de você. O Evangelho te liberta, ele te cura, ele muda, ele transforma a sua vida. Nós precisamos deixar o Evangelho transformar o que eu sou, fazer com que o Evangelho penetre os mais profundas do nosso ser, as mais profundezas do nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. O Evangelho precisa dominar o que eu sou e fazer com que eu seja diferente, ou seja, um eu dominado, guardado, orientado, protegido e abençoado por Yeshua HaMashiach, por Yahvé, esse Deus maravilhoso que tem cuidado de todos nós. Portanto, nesta aula deste domingo, nós falamos um pouquinho no capítulo 2, a respeito dessas coisas tão importantes. Espero que você tenha aprendido, que você tenha guardado no seu coração. Você pode rever essa aula, você pode reestudá-la, reavaliá-la, mas colocar em prática. Deixe o Evangelho penetrar na tua vida. Leia o capítulo 2, pelo menos umas 20 vezes, e você vai estar participando comigo e caminhando todos os domingos aqui na Escola Dominical, a partir desse texto tão importante para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus resplandeça sobre você a glória e a graça dEle. Um grande abraço, um bom domingo e que Deus te ilumine. Fique aqui o abraço de todos nós da Igreja de Cristo, Boas Novas.